Aí, galera, chegou, já estamos com 20 pessoas aí. Vamos começar a trocar essa ideia. Primeiramente, vamos responder as perguntas do pessoal aqui. Eu elenquei 10 perguntas entre as quais vocês enviaram. Então, vamos passar para o Gamboge aí. Começando com a primeira, Gamboge. Por que o aumento da base monetária na GFC, na crise financeira, não gerou inflação de preços e o que faria causar agora a inflação de preços? E aí já emendo com outra pergunta também. E qual o peso da expansão monetária dos bancos centrais? Porque parece que eles estão sustentando o mercado hoje. Então, falar aí da expansão monetária, tanto em relação à inflação quanto ao se eles estão sustentando atualmente o mercado ou não. O que tu acha na tua visão aí? Bom, lá em 2008, realmente houve uma grande expansão do M2, né? O M2 é um agregado monetário que é dinheiro, papel moeda, depósito à vista, e mais ativos que quase são cash, disponibilidade quase que imediata, né? De fato, o M2 em relação ao PIB aumentou bastante naquela época. Todavia, o, esse dinheiro ficou represado, não foi para o consumo. Isso pôde ser visto pela velocidade do dinheiro, que é uma estatística na frequência trimestral, pode achar aí no Fed, né? Então, e o preço é o produto entre essas duas variáveis pela teoria quantitativa da moeda. Ora, se o M2 em relação ao PIB subiu drasticamente, a velocidade do dinheiro continuou caindo. Significa que o dinheiro não estava circulando entre as pessoas, né? Ele ficou armazenado, possivelmente diante das incertezas, né, que gerou aquela crise significativa que atingiu o mercado financeiro, né? Aliás, todas as crises imobiliárias são as piores porque elas atingem os bancos hipotecários, né? Além disso, tem um outro fator, que parece que essa teoria quantitativa da moeda parece que foi feita para uma economia fechada, porque não leva em consideração, por exemplo, o dólar. Naquela época, durante a recessão, em 2008, o dólar se valorizou muito. E ao apreciar, os bens se tornaram mais baratos para os cidadãos americanos, né? Junta essas duas coisas e não vimos nada de uma inflação explosiva. Pelo contrário, né? Aliás, o grande temor do Fed é uma deflação, né? Isso Uhum. já há anos que ele demonstra que esse é o seu grande temor. Ele fixa uma inflação de 2% ao ano e ele olha mais o PCE, o núcleo do PCE, do que o CPI, que é muito olhado também, né? E ele nunca atinge 2%, que é a meta do Fed, né? O grande temor do Fed é uma japonização da economia americana, né? Isso a gente já sabe, né? O Bernanke, inclusive, ele era supostamente o maior especialista em Japão, lá entre esses economistas top lá dos Estados Unidos, né? Esse era o grande temor. E a grande recessão pegou o Fed sob a batuta do Bernanke, né? A outra pergunta, qual seria mesmo? Em Ah, relação tá. ao peso da expansão monetária dos bancos centrais, principalmente É, agora com o coronavírus, que a gente viu o Fed é. despejando dinheiro na economia, a atuação dos tesouros também. Então, a pessoa comentou aqui qual o peso da expansão monetária dos bancos centrais, porque parece que eles estão sustentando o mercado hoje. Será que então eles impactaram bastante aí para essa alta que a gente teve? A gente sabe que a política monetária vem perdendo a sua potência há muito tempo, com as sucessivas intervenções do Banco Central, né? A queda de velocidade do dinheiro, o quanto ele gira na economia, isso é um fenômeno que já vem de longuíssima data.
Isso é um espelho da perda de potência do Fed. Entretanto, tem o fator psicológico, né? Coincidiu com uma horda de pessoas físicas que, quando elas se agrupam e atuam como rebanho, eles fazem um pouco a diferença. Aí, em seguida, entra também aqueles hedge funds, seguidores de tendência, e vai se retroalimentando, né? E chegamos onde chegou, né? E ninguém imaginava que pudesse atingir a estratosfera, praticamente, né? Aham. Particularmente as empresas de alta tecnologia, né? É, seletividade está grande. Outra pergunta agora. Essa aí bastante polêmica. O mercado... Opa, peraí que minha tela apretou aí. O mercado está indicando um sell-off como ocorrido em março? O que tu acha, Gamboge? Um sell-off Olha, aí? não tem um padrão, não existe um padrão de como termina uma bolha. Vou dar um exemplo na bolha de 97 aqui no Brasil. O mercado, da mesma forma, com o mesmo perfil, com um fluxo enorme de pessoas físicas, naquela oportunidade, hoje pode ser um valor pouco significativo, mas na época não era, entrava diariamente no mercado de ações 100 milhões de dólares por dia de pessoas físicas. Era uma fortuna naquela época. E ela terminou sem um motivo assim aparente, sem um gatilho, um catalisador, né? A única coisa que aconteceu, ele terminou quando o governo fez um leilão de telefonia celular. O mercado havia corrigido um pouquinho, depois subiu com baixo volume, aí veio o sell-off muito forte, que destruiu os ganhos de muitos meses, e depois, pasme, ainda voltou e recuperou 2/3 dessas perdas, né? Por exemplo, no Narras, o mercado ficou lateral durante 2 meses, entrou em regime de queda de 10% ao dia, e o Bovespa em dólar foi praticamente quase que na mínima histórica. Vamos ao exemplo do Nasdaq. Mesma coisa, no dia não teve nenhum catalisador. Veio um sell-off nas empresas de alta tecnologia, muito forte. Da mesma forma que aconteceu em 97, o Nasdaq, o índice Nasdaq, corrigiu ligeiramente, subiu sem volume e aí veio o sell-off. Naquela oportunidade, estava muito evidente que o mercado não ia se sustentar, porque o Fed estava apertando, subindo a taxa de juros desde julho, de algo em torno de 3,5 para 6,50. Inclusive, se eu não me engano, o Fed voltou a subir a taxa de juros para 6,25, acho que 2 dias antes. Acho que o sell-off começou em 21 de março de 2000, né? E ainda teve um novo aumento que levou para 6,50. Né? O Dow Jones Industrial, que não tinha tanto peso assim em ações de tecnologia, hoje tem mais um pouco com a entrada da Apple em 2015, né? E mais recentemente saiu a Pfizer, saiu a Exxon e mais uma outra, e entrou setores de alta tecnologia, inclusive de biotecnologia. Isso foi coisa de 2 semanas atrás, né? Foi o primeiro a dar aviso, né? A gente nunca sabe exatamente como é que vai se desdobrar a minha convicção é enorme de que vem um estouro da bolha, mas a gente nunca sabe quando é, né? O percentual alocado em ações é o segundo maior desde o início da década de 50. Bateu o de 68 a 69. Só pede E para agora,
só perde para a Bolha.com. Aí vem uma questão muito interessante. Chega no nível da Bolha.com? Essa é uma questão interessante a ser colocada. No meu julgamento, se eu usar os ensinamentos da psicologia comportamental, que é o behaviorismo, né? A gente sabe que eventos muito negativos causam um impacto duradouro nas pessoas. Nós tivemos a bolha Nasdaq, que causou uma devastação nas finanças das famílias. Logo em seguida tivemos a bolha imobiliária e também, junto com a bolha no mercado de ações, que começou a estourar em 2007 de forma bem lenta, né? E que também arruinou muita gente. Se você pegar essa população que viveu a bolha de 2000 e que teve suas finanças destruídas, se você pegar de 2008, também foi uma experiência extremamente negativa que marca as pessoas, né? Isso dá, numa população acima de 23 anos, mais da metade daqueles que não tinham, por exemplo, 23 anos até 2008. Esses estão no mercado, né? Então, daí o que se tem notado é uma polarização entre os investidores. Tem uma estatística da Associação de Investidores Individuais, pessoa física, né, que está em território de pessimismo já há meses. Eu tenho o costume, o hábito de consultar sondagens de newsletters cujos assinantes são pessoas já com um certo grau de experiência, e elas sempre vêm com essas polarizações. Diferentemente do que aconteceu em 2000. 2000, os Estados Unidos inteiro abraçou o mercado de ações, não havia nenhuma polarização e atingiu aquele percentual alocado que foi recorde na base, na série histórica, né? Atingiu 50 e pouquinho, né? Todo mundo que não importava mais. Não houve exceções, né? Pegou todo mundo. Eu não creio que nós vamos chegar naqueles níveis de alocação em ações. Eu não creio. Pode ficar no meio do caminho. Você se recorda melhor que eu. Em dezembro foi o pico, foi o máximo. Vai sair a estatística agora de setembro, aliás, em setembro, referente ao mês de junho. Então, já vai nos dar uma boa ideia se ultrapassou o nível de dezembro. E dezembro já havia ingressado no território de bolha, né? Você pode até nos relembrar aí qual foi o percentual. Foi 6,2%, pessoal. Isso já indicava um território de bolha. Para quem não sabe, a maioria do pessoal já conhece nosso modelo aí, mas para quem não sabe, o Gamboge está falando do modelo de valoração behaviorista, que a gente estuda a valoração do mercado, se ele está muito barato, se ele está neutro, se está um pouquinho caro, se está muito caro, baseado no comportamento humano. Então, o Gamboge, ele consulta os documentos lá do Fed e tal, e ele faz um indicador que a função dele é ver qual o percentual alocado em ações no portfólio das pessoas. Então, ele vê o percentual médio que as pessoas têm em ações em relação aos demais ativos, né? Ao resto da carteira dela. E o pressuposto é o seguinte: quanto mais ações as pessoas têm em seu portfólio, menor é o retorno do mercado acionário nos 10 anos seguintes. E o inverso também é verdade. Quanto menor o percentual de ações alocado no portfólio dos investidores, em média, maior é o retorno do mercado acionário nos 10 anos seguintes. Então, quando as pessoas, em geral, estão com muitas ações no seu portfólio, o retorno nos 10 anos seguintes tende a ser muito baixo, às vezes próximo de zero, às vezes até negativo, como ali no auge da bolha.com, o nosso modelo estava prevendo um retorno negativo nos 10 anos seguintes, e realmente isso passou 10 anos e o mercado trouxe retornos negativos para quem simplesmente comprou e segurou e não soube
se esquivar do topo, tentar entrar mais perto do fundo e tudo mais. E agora o modelo estava marcando 46,2% de alocação em ações em dezembro do ano passado, o que dá um retorno projetado de 1,1% ao ano nos 10 anos seguintes do SP500. Então, 1% ao ano nos 10 anos seguintes, galera, o mercado não vai passar dando 1% ao ano em 10 anos, que é praticamente lateral, né? Então, provavelmente a gente vai ter um grande bear market aí no meio. Então, vamos ter épocas de muita volatilidade. Não necessariamente a gente acha que vai vir um bear market agora, mas aí entre essa década a gente realmente vai ter algum bear market muito duradouro aí e que pode avassalar os ganhos de quem não souber como se expor aí aos ciclos e saber dosar a exposição perante ele, né? Vamos para... Aqui outra pergunta, eu perguntava já se a porcentagem do modelo de ações behaviorista está indicando bolha e se está indicando bolha, teria espaço para subir mais ainda. Então, como a gente falou, a gente não atualizou o modelo ainda, vai ser esse mês que a gente vai atualizar. Então, a gente não pode ver se já está no território de bolha, mas é provável que sim. E se está indicando bolha, teria espaço para subir mais ainda o mercado? O que tu acha, Gamboge? Espaço para cima sempre tem, né? Não, eu já comentei. O importante é salientar é que ele, em dezembro, já atingiu o nível de bolha. Então, ele já se tornou referência, independentemente dessa próxima estatística. O que a gente vai ver é se esse percentual, você falou de 46, né? Você está com a memória melhor do que eu, que a minha, se esse percentual for ultrapassado, esse ganho anual que o Tiago se referiu vai se tornar inferior, né? Porque a relação é inversa, né? É só isso. Quer dizer, na verdade, eu já nem estou muito preocupado se ele vai vir. Se vier abaixo, não vai fazer nenhuma diferença. Ele já havia atingido um nível de bolha. Uhum. O fato do S&P ter superado o topo não é garantia de que o percentual alocado em ações nos portfólios dos investidores finais não é garantia de que ele tenha sido ultrapassado, porque também houve muitas emissões de títulos que as empresas recorreram, as empresas de capital aberto recorreram e emitiram muitas para suas necessidades, além de ter emitido ações, né? Mas eu acho possível, razoável supor que esse percentual possa ter ultrapassado um pouco, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco. Né? Provavelmente vai tá próximo daí, né? Então, provavelmente a gente já vai ter... O importante... Mas ele não dá time, né? Pra gente montar a posição, pra gente desmontar. Ele só diz, cara, o mercado tá no longo prazo, isso aí vai dar merda. Mas não quer dizer que a gente não possa entrar, fazer estratégias e as outras dimensões. Vamos para mais uma aqui, Gamboge. Qual a outra pergunta? Gostaria de saber se existe alguma assimetria para o dólar. Perguntaram assim. Bom, depende de que dólar. Se é contra o real ou contra uma cesta de moedas. Quanto em relação ao dólar lá fora, no médio prazo, como a economia americana vai se desempenhar em relação aos países desenvolvidos vai ser determinante para isso, né? É um dos modelos mais eficientes para se determinar se uma moeda vai se valorizar, se apreciar ou se desvalorizar, porque uma economia que cresce mais do que as demais atrai dinheiro, né? Atrai dinheiro via portfólio, porque os juros sobem, e para investimento. Isso aprecia a moeda, né? Então, isso a gente está para ver ainda, está muito cedo,
mas eu ainda não me convenci ainda que o dólar lá fora vai entrar em colapso. Ainda não tem indícios tão fortes assim. Inclusive, o índice de dólar, você tem dois índices de dólar. Um que é levantado pelo Fed, que utiliza uma cesta de moeda dos parceiros mais ativos com os Estados Unidos, parceiros comerciais, né? E tem um que é mais conhecido, que é o índice de dólar, né? Dólar. Esse aí está muito próximo de um suporte e, e os contratos em aberto já estão diminuindo, né? Em aberto dos non-commercials, eles já estão diminuindo razoavelmente a sua posição short, menos o euro. No euro, eles ainda mantêm uma posição elevada, né? Eu acabei de levantar isso. Se teve uma queda, foi infinitesimal. Ainda continuo apostando no euro. Esse dólar, que é mais conhecido, esse índice de dólar, que é uma cesta de moeda composta pelo euro, iene, libra esterlina, franco suíço, a coroa sueca, se eu não me engano, né? São 5 moedas. Ele está chegando ao próximo suporte, é de se esperar que ele reaja, uma reação, e aí a gente vai reavaliar isso, né? Em relação ao euro, tem um diferencial de taxa de juros que está caminhando a favor do euro. Estabilizou recentemente, mas o que importa é que o dólar e o euro orbitam em torno desse spread. E desde fevereiro, as taxas de 2 anos dos títulos americanos despencaram significativamente. Deu essa força para o euro, né? Além disso, uma moeda é muito dependente também das instituições de um país. Se elas são fortes, né? Elas indicam estabilidade, né? E esse evento que aconteceu na Europa, onde a Alemanha abandonou sua posição fiscalista para manter a zona do euro coesa, foi fundamental para que o euro mantivesse sua força, né? Agora, quanto ao dólar no Brasil, nós temos um risco fiscal muito, muito sério. Inclusive, é um dos responsáveis pela inclinação da estrutura a termo da taxa de juros aqui no Brasil, que é a tal da yield curve, né? O país, se ele quiser emitir títulos mais longos, ele vai pagar muito mais caro do que essas taxas de curto prazo, né? Se você fizer um simples exercício, colar o risco do país com essa estrutura a termo, eu uso muito taxas de 8 anos e meio e o diferencial, a taxa de juros, né? De 8,5 e 2,5. Podia ser outra maturidade, outro vencimento, podia ser 8 anos e 6 meses, enfim, eu escolhi, mas se você pega esse gráfico e cola com o risco do país, você observa que o fato do país, se quiser emitir um título mais longo, é muito em função do aumento do risco fiscal, né? Que é representado ou pelo CDS, ou então pelo próprio risco país, que é aquele índice que é divulgado pelo JP Morgan, né? Ele explica, acho, grande parte dessa inclinação da estrutura a termo das taxas de juros. Então, se tiver, como eu acho inevitável, ainda não tem um time, obviamente, porque a gente pode discutir isso mais adiante, se vier um sell-off mais forte lá fora, não tem a menor dúvida que o risco do país vai aumentar, porque vai ter aversão ao risco, né? Então tem aí num horizonte que não deve ser muito distante, um viés ainda de alta, né? É bem provável, né? Então, as moedas elas seguiam muito pela economia, pela evolução da economia em relação às demais.
E uma coisa que a gente usa muito na nossa modelagem também é o diferencial das taxas de juros entre uma economia ou outra. Por que que isso impacta bastante na moeda? Digamos que a gente tem isso também é uma coisa que a gente pode usar até o exemplo do Brasil, né? O que, que tem ocorrido a alta do dólar? O dólar se valorizou nos últimos tempos perante quase todas as economias, mas em relação ao Brasil, a depreciação do real foi majoritária ainda. E uma das causas até que o pessoal fala que impactam bastante nessa desvalorização do real perante o dólar é essas taxas de juros extremamente baixas aqui do Brasil, que a gente está nos menores patamares históricos aí da Selic, né? Por quê? O investidor gringo, ele vê que tem tal risco em investir no Brasil. Ele vê, putz, o Brasil tem instituições frágeis, tem uma política totalmente instável, uma economia totalmente cíclica. Então, cara, eu vou investir nesse país ganhando uma boa taxa de juros. Eu vou estar exposto ao real, eu quero ganhar um juros bom para estar exposto a uma moeda tão frágil, digamos assim, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente começa a diminuir as taxas de juros e acaba ficando menos atraente o nosso país para em relação aos demais, porque às vezes eles conseguem economias tão com uma segurança até maior que a do Brasil, pagando o mesmo juros, ou uma economia aí de risco igual ao do Brasil, pagando juros do que ele. Então, as taxas de juros, elas afetam muito para onde vai o dinheiro, e quando o país acaba aumentando suas taxas de juros, acaba atraindo dinheiro. Quando ele diminui muitas taxas de juros e outros países com risco similar estão com taxas mais atraentes, ocorre essa migração do dinheiro para onde as taxas estão mais atraentes. Então, taxa de juros é muito importante também aí para a gente definir a nossa exposição em moeda, certo? Mais uma perguntinha aqui falando sobre março. Ali no fundo em março, a pessoa falou até a data, dia 19 de março, o que indicava o método M4D durante o fundo recente em 19 de março. Bom, vamos repassar as quatro dimensões, né? Em termos de valoração, o múltiplo atingiu, se eu não me engano, 13,5 vezes, contra 9,5 lá no final de 2008, né? O modelo behaviorista, ele ficou entre pouco caro, vamos dizer assim, com uma neutralidade na fronteira do ligeiramente caro, que já não diz tanta coisa, né? Tá certo? Ele é mais eficaz quando ele atinge extremos, né? Está muito barato, então vai nascer um potente mercado touro e longevo, né? Ou lá no extremo superior, isso me referindo ao percentual alocado entre todas as alternativas do investidor, né? Aí, então vamos ter também um bear market duradouro, né? Lembrando, por exemplo, em 2008, entre 2000 e 2010, né, onde ele indicava um retorno negativo, alguém poderia levantar a questão, mas e aquele bull market que nasceu em 2003? Isso aconteceu porque ele se distanciou muito daquela meta eu não me lembro quanto, não sei se era de menos 5% ao ano, aí precisaria consultar, mas era a taxa negativa. Ele se distanciou muito, abriu espaço para subir, e geralmente quando o mercado sobe, ele se retroalimenta e ultrapassou aquela meta, para depois voltar outro bear market e acabou encontrando aquela estimativa declinante de retorno com um diferencial muito pequeno, né? Tá certo? Uhum. Vamos para as demais dimensões que indica ali o sentimento. Então, o sentimento, obviamente, não precisa nem consultá-lo, porque quando cai muito e caiu daquele jeito, ele estava muito pessimista, o que é positivo, né? Tá certo? Houve uma... positivas, né? O que houve também foi uma liquidação maciça de ações, né? Os nossos indicadores de price action
atingiu níveis assim extremamente negativos, né? Inclusive quase que recorde nos últimos, acho que nem sei se em 2008 chegou a tanto, né? Então nós tínhamos uma dimensão, valoração que estava dizendo, olha, pode ser que esteja um pouquinho caro, mas considere neutro aí. Um pouquinho caro, não está igual, não estava igual lá no final de 2008, né? O Price Action dizendo que o mercado estava extremamente sobrevendido e uma liquidação maciça, né? O sentimento a gente já falou, né? Agora, os indicadores econômicos não diziam absolutamente nada. Nós estávamos diante de um evento que nenhuma que quem está vivo não vivenciou aquela pandemia da gripe espanhola. Nós estávamos num mundo incerto. O que modelo nenhum prevê, e é impossível você modelar, é a insanidade das pessoas se tratando de dinheiro. Entrou uma horda de pessoas físicas, segundo se lê relatos, é porque elas estavam em casa, não tinham muito o que fazer, e entraram no mercado. Na verdade, os primeiros indícios de entrada de pessoas físicas no mercado parece que foi planetário. Eu percebi esse indício no comecinho de janeiro aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá no final de dezembro. Pode ser que essas reduções das taxas, né, emolumentos, as taxas zeraram, né? Isso pode ter estimulado muito mais, é o que se comenta, né? Mas surgiu uma horda de pessoas, um enxame do nada, né? E com dinheiro no bolso, né? Com o Tesouro injetando aí 3 trilhões de dólares, 3 trilhões. O PIB dos Estados Unidos foi 21 trilhões de dólares em dezembro de 2019. Isso aí é taxa anual. Eles têm uma maneira de divulgar o PIB. Eles pegam o PIB do trimestre e multiplicam por 4, como se fosse uma anualização linear, né? Então atingiu algo em torno de 21 bilhões. 3 trilhões é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E ao invés dele ir para consumo, ele está armazenado lá. Daí o porquê a velocidade do dinheiro também tem despencado, né? Ninguém, acredito que poucos imaginaram, se é que teve alguém, que pudesse levar o S&P numa alta tão vertical quanto aquela, né? Normalmente o padrão é de um mercado realmente reagir, você não sabe quanto, porque os indicadores antecedentes econômicos não dizem nada nessa altura, né? Diante de um evento desconhecido, que poderia ultrapassar o recorde anterior, né? Isso aí é que ninguém imaginava, né? Acho até que quem entrou no mercado não esperava tanto assim, né? Mas acontece. Tá mais O mercado, o mercado é o que é. Você não tem que brigar contra o mercado, senão ele te atropela, né? Em janeiro, então, mais ou menos esse era o quadro. Em janeiro, pouca gente imaginava que o mercado ia acabar desabando logo menos e ia ter esses crashes todos. E ali no meio dos crashes todos, acho que ninguém imaginava também quase que a gente ia acabar subindo tanto aí como realmente subiu. Então, resumindo, pessoal, em março de 2020 ali, quando o Gamboge estava fechando a newsletter dele, que a gente estava se preparando para abrir a Quad, como é que estavam os indicadores. A valoração lá, o modelo behaviorista mostrava neutralidade, ou seja, o mercado não estava muito barato nem muito caro, não. E como essa valoração behaviorista é de longo prazo, então ela não dava nenhum sinal muito alarmante de estar muito caro ou estar muito barato. A valoração de médio prazo, que o múltiplo, eu me lembro que ele chegou a chegar perto ali de 2016. O múltiplo ele chegou a ficar bem baixinho, próximo da mínima de 2016. Só que
a gente tinha um problema ali com o múltiplo, é que a expectativa de lucros, ela estava muito louca nesse momento também, né? Os caras tinham se atrasado bastante, os analistas ali na expectativa de lucros. Eu me lembro que o mercado foi desabando e ela ainda não desabava tanto, assim, os analistas foram demorando para ver o estrago da Covid, então acabou que ficou, naquele momento, um indicador um pouco sem tanta utilidade, assim. Ali na dimensão sentimento, ele estava preponderantemente negativo mesmo, né? O que é bom para o modelo, porque muito negativismo, pessoal com muito pânico, é um momento propício a vir uma contra-reação positiva no mercado, que realmente veio, né? O price action também mostrou que o mercado estava sobrevendido. Lembrando, galera, que quando o mercado está sobrevendido, está com todo mundo vendido, é um mercado que também está muito sujeito a contra-reações positivas. E o mercado sobrecomprado está muito sujeito a contra-reações negativas. Então, mostrava que o mercado estava extremamente vendido e que provavelmente deveria emergir alguma contra-reação em breve, né? E a questão dos indicadores econômicos realmente não tinha muito como avaliar, como o Gambode falou, porque a gente estava no meio de um evento cisne negro, de uma pandemia que a gente não sabia quanto tempo ia durar o lockdown, coisa assim. Então, realmente, os indicadores econômicos não é que estavam indicando um alto risco ou não, eles simplesmente não indicavam nada, não tinha como se basear muito. E falando isso, aproveitando também sobre isso de sobrevenda e sobrecompra, por que que às vezes a sobrecompra leva o mercado lá para baixo ou a sobrevenda faz o mercado subir bastante? Pode explicar um pouco disso, Gambode? Por que que, digamos que um mercado sobrecomprado com extrema alavancagem, quando cai, ele também tende a cair bastante? É, esses indicadores convencionais, tipo índice de força relativa, eles tendem muito a ficar por exemplo, sobrecomprado durante muito tempo, né? Os fundos, eu sempre digo que os fundos são eventos. Eles acontecem e, e eles não demoram muito a fazer fundo. Às vezes acontece no formato de V, como foi o caso. Às vezes faz um fundo duplo e entre esse espaço de tempo não é muito longo. Já os topos, eu digo que são processos. Há um processo de reteste no topo, depois começa a cair, aí as pessoas, principalmente as pessoas, mesmo os investidores experientes, entram em processo de negação, o mercado reage ainda de uma forma, aconteceu isso em 1929 para 1930, né? Os indicadores econômicos da economia americana já estavam se deteriorando visivelmente, mesmo antes daquele pânico lá de setembro, começou em setembro de 29, já estava deteriorando bastante, né? A curva de rendimentos já estava indicando problemas alguns meses antes, né? E depois recuperou 2/3. Chegou a recuperar 2/3. Né? Se lá o Fed não ajudou, conta-se a história que o JP Morgan fez um pool de bancos, compraram e sustentaram no mercado, que sobreviveu até abril de 1930. Né? Daí veio o pior. Né? Aí que veio o pior. Uhum, certo. Vamos para a próxima, então. Quais tipos de investimentos poderiam nos proteger de um possível global currency reset? De um reset global aí. O que que tu acha que talvez poderia O, um reset global? olha, eu conheço eu conheço uma pessoa que aposta no ouro desde o início de 2000, sob a premissa que nós vamos ter um reset mundial, ou seja, uma, uma, um alongamento não voluntário, forçado das dívidas, que causaria de imediato uma redução drástica da liquidez. Uma redução drástica da liquidez. Para isso acontecer, e já existe
algumas condições, mas nunca se sabe quando isso pode emergir, né? Que é a alavancagem. Aí seria a depressão, né? E todas as depressões, fora aquelas causadas por eventos da natureza, elas tiveram uma condição em comum: excesso de crédito. A escola austríaca, quem conhece, ela toca sempre nesse ponto e enfatiza. Todas as depressões vieram com alavancagem, né? E nós já estamos assistindo isso, né? E essa alavancagem, você tem que contar a alavancagem dos governos e também das famílias e das corporações, né? Elas são bastante elevadas. O que segue depois é uma deflação. Por que o Japão não cresce, não cresce substancialmente há 30 anos? Justamente por causa disso. Eles atingiram uma tamanha alavancagem e esse processo é muito lento. E a cultura da sociedade japonesa não é de cortar na carne logo, como é a americana. Lá não tem essa flexibilidade, por exemplo, no mercado de trabalho. Lá no Japão a cultura é outra. Então, eles estão há 30 anos lutando contra uma deflação, né? Essa é a causa, né? De que o Japão não cresce, porque ainda não foi digerida aquela alavancagem toda. Ela, agora recentemente, nos últimos anos, a alavancagem do setor privado está sendo substituída pelo setor governamental, né? E essa pandemia só veio agravar o endividamento de todas as nações, sem exceções, né? Uhum. E em algum momento agora precisa de um catalisador, precisa um dominó grande cair para despertar, né, os investidores. E a melhor alocação nesse caso, eu até estava vendo um belíssimo estudo da Oxford Economics. Hoje, um modelo envolvia 8 variáveis, inclusive a variável dummy, que eles chamam, que na verdade é uma estatística que não é um número, ela é qualitativa. Então você, para fazer um modelo estatístico, você tem que dar um número. Isso chama-se variável dummy, que seria a estabilidade política, né? Você não tem como dar um número ali. Então você, estatisticamente, é possível você driblar. Eles construíram um modelo que, por exemplo, para o ouro, que colou. Eu já fiz muito isso em termos de modelagem usando inteligência artificial. Me pareceu um pouco exagerado, porque aprende-se na primeira aula, você tem que evitar o overfitting, né? Um modelo colar, você tem que sempre pegar mostrar para o modelo uma amostra em que ele nunca foi testado. Aí você vai ver se ele é bom mesmo, né? De qualquer forma, foi muito interessante ler esse estudo, porque ele descreve os melhores ativos em cada situação. Num cenário de crescimento, num cenário de elevada inflação, de estagflação e de deflação forte. Numa situação, segundo a conclusão desse modelo, numa situação de deflação, o melhor ativo, isso dentro dessa pergunta, no contexto dessa pergunta, né? O melhor ativo numa deflação é cash. Dinheiro cash puro. entende-se, você não vai manter o dinheiro todo em casa. Você pode comprar títulos de curtíssimo prazo. Cash similar. É exatamente o que os caras dizem. Ninguém vai deixar dinheiro no banco, vai deixar em T-bills, por exemplo, de 3 meses. Esse é o melhor ativo. O ouro é um ativo
pelo modelo, o segundo ativo era... Acho que o ouro estava entre uma das opções interessantes. Uhum. Estava entre as opções interessantes numa deflação. Agora, num evento de alta inflação, o ouro seria o mais adequado, né? Pelo estudo da Oxford Economics, que é uma consultoria muito, muito renomada. Tá? Então, depende do cenário que a gente... nós temos... Tem uma corrente que é deflacionista, outra corrente é inflacionista, né? Essa prevalece, é a narrativa que mais justifica, que mais justifica essa alta do ouro, né? E dentro desse modelo, uma parte desse modelo é usada pela Quad, né? Então depende do cenário, né? Agora, um reset mundial, ele será sempre descoordenado. Não tem como você fazer um reset, ou seja, um alongamento combinado entre os grandes países, porque isso aí vai vazar, o mercado vai antecipar, vai ser sempre desordenado. Então, um grande dominó vai cair primeiro. A gente tem que estar atento. Primeiro. Agora, o problema, eu estava me referindo a essa pessoa que compra ouro desde 2000, está esperando até hoje. Né? Talvez não venha acontecer nessa década, talvez só na década seguinte. Né? Você pode ter um reset no Brasil. Uhum. Né? É uma hipótese. Né? Eu vivi um deles. Ali não escapou nada. Uns ativos foram mais penalizados e outros não. O único que não foi penalizado é quem teve a ideia de retirar o seu dinheiro da conta corrente e trazer para casa. Ora, isso aí é só possível em quantias menores. Né? Os demais foram todos penalizados, inclusive ações. Não bastasse o tombo que ela levou, porque com esse reset nacional, foi um alongamento de 1 ano e meio só, e a Bolsa ela foi para os níveis históricos mínimos. Né? E, além disso, se você vendesse, você tinha que pagar um imposto de 20% que eles criaram, inclusive para o ouro. Inclusive para o ouro. Ou seja, posteriormente foi revogado esse. Explicam, né? É. Vamos para a próxima. Então. Só para complementar, o que os demais países vão fazer? Eles vão tributar esses ativos? A gente nunca sabe. Né? O Brasil fez essa experiência, tributou ações, ou seja, não era ganho de capital, não, era tributação em cima do valor de sua carteira, 20%. Não era quando tu independentemente se tinha ganho ou não. Né? Absurdo, e ações era ativo real, era tido como ativo real. Né? Então depende de como que esses governos vão atuar. Né? Agora, uma coisa é certa, num reset mundial, vamos supor, da forma que ocorrer, ele vai ter uma drástica redução da liquidez. Aí cai tudo, menos cash, porque você está no curtíssimo prazo. Uhum. Aí é ouro, é tudo, não sobra nada. Né? Uhum. A gente pode discutir depois, pela experiência brasileira, e nós somos especialistas nisso, o que pode acontecer nos passos subsequentes. Mas isso é um assunto muito demorado, a gente deixa para uma outra live. O que a galera tem que se ligar também é que essas fragilidades existem, pessoal, mas uma coisa é a fragilidade existir e outra coisa é realmente o gatilho se concretizar. Então a gente fala que realmente existem essas fragilidades, essa chance até de um reset acontecer aqui no mundo inteiro, mas são coisas que são fragilidades que estão aí, mas não quer dizer que elas necessariamente vão acontecer agora, que é para todo mundo se apavorar, nada disso, né? Então
sempre ponderando isso para ninguém sair pensando que o mundo vai acabar daqui. Vamos aproveitar, tem mais 8 minutos de live, Gamboja, até fechar 1 hora e aí Quantos? o Instagram nos Quantos minutos? 8 minutos. Quantos minutos? Ah, Até, tá. até fechar 1 hora, que daí o Instagram cancela a live. Fala um pouco sobre indicadores econômicos de alta frequência, que o pessoal pediu também. É, agora virou a nova moda, né? Indicadores de alta frequência. Ninguém sabe a metodologia que está por trás, mas acredita piamente, né? Aliás, um viés que é decantado pelo behaviorismo é da atenção limitada, sem saber metodologia, sua eficácia, tamanho da amostra, né? Indicadores de alta frequência, no caso da Quad, existe desde quando o modelo nasceu, né? E nós trabalhamos com expectativas. Indicadores de alta frequência, por exemplo, eu vou citar o exemplo agora muito recente. Eles vinham apontando, isso, fonte, Bloomberg, vinham apontando a economia americana como a que menos reagiu. E a economia japonesa, a que mais chegou perto do nível pré-pandemia. Aí, quando você olha as expectativas de lucro, as das empresas de capital aberto americanas, está reagindo, ainda está bem distante do que foi do seu recorde. As das empresas japonesas não reagem. Ponto número 1. Aí veio aquela sondagem relativa ao mês de agosto, a sondagem junto aos empresários, não somente do setor industrial, como do setor de serviços. A do Japão foi terrível, mas esses indicadores de alta frequência, além de ser coincidentes, ele não te aponta nada sobre o futuro, ele apenas retrata o momento e você não sabe exatamente como é feito aquilo, é um rastreamento digital. Você não sabe se a amostra é representativa. Quem fala sobre isso não sabe nada da metodologia. E ela não é descortinada. E eu acho, num primeiro momento eu comprei essa ideia, mas quando eu vi o que aconteceu em agosto, pô, alguma coisa está errada aí. Sondagens do PMI, feita pela Markit, por exemplo, é uma amostra bem representativa. Aí vem esses indicadores de alta frequência e diz totalmente o contrário. Dizendo que o Japão é que aproximou mais do nível de pré-pandemia, enquanto as expectativas de lucro as expectativas despencar, não encontrou o fundo ainda. Uhum. Então me parece um modismo aí. A conclusão que eu estou chegando é que isso é um modismo de gente mal informada. Certo. A gente utiliza eles, então, nossos membros sabem que o Gabot tem acompanhado esses indicadores de alta frequência aí, que analisa o tráfego de volta nas cidades e tudo mais. Eles são interessantes, mas eles de forma alguma substituem outros indicadores. Então, não é como se fosse algo totalmente novo e tudo que era utilizado antes não faz mais sentido. Eles vêm para complementar esses indicadores vindo de satélites e tudo mais, principalmente agora com isso da pandemia, eles fazem algum sentido, né, para a gente ver se a população já está voltando bastante às ruas ou não, mas eles servem para complementar a abordagem, a dimensão dos indicadores econômicos que não se limitam somente a eles, é somente mais uma peça no quebra-cabeça todo dessa dimensão e a dimensão indicadores econômicos é só mais uma dimensão também dentre as demais dimensões, né? Aqui. Eu posso complementar uma coisa, Thiago? Um Diga. outro exemplo. Imagens de satélite estavam mostrando uma grande movimentação nos portos australianos de cargueiros para a China. Ora, supostamente então ia aumentar a oferta de minério de ferro. Caiu os preços? Não. Quem confiou muito naquilo, né, pode até cair mais adiante. Mas, por enquanto, os preços estão lá, acima de $120 a tonelada. Uhum. Se fiar muito nisso... Para não se basear somente num atributo, sabe? Tem indicadores muito mais eficazes do que esse. Tá que louco. são os indicadores que vêm do próprio mercado, de outros mercados. Se tem mercado de commodities, você quer um indicador
tamanha alta frequência, com as cotações diárias de cobre, zinco, petróleo, enfim, etc. Exatamente. São indicadores de inter-relações de mercado, que se chama. Esses, para mim, são imbatíveis. Né? Muito melhor do que esses de alta frequência. A gente gosta bastante de utilizar o cobre, o zinco também na análise, eles são muito correlacionados. De pé ainda, tu vê já o cobre como um indicador antecedente, né? O cobre é como se fosse um termômetro da economia global, até como o Gamboge costuma falar. Gamboge, mais 3 minutinhos só de live, vamos conseguir só fazer mais uma pergunta aqui, então vamos aqui para essa pergunta. Pode explicar melhor a origem do apelido KB? Explica para o pessoal o que é KB e onde é que... No início de 2000, se eu não me engano, ou no final da década de 90, surgiu um fórum, se eu não me engano, do Bozano, e parece que a pessoa conhecida, o Basta, ele teve a ideia de criar o seu fórum. E ele me convidou para que eu fosse âncora. Um dos âncoras, tinha outros. E naquela oportunidade, início de 2000, né, e a bolha estourou em março de 2000, eu estava pessimista, obviamente. Aí, cada um escolhia seu apelido, né? Para dar uma ideia de que eu estava muito, mas muito berço, eu escolhi King Bear. Depois eu fui forçado a trocar para King Bull. Então vamos ficar no meio tempo, vamos ficar só com KB e pronto. Mas depois eu saí desses fóruns e desapareci das redes sociais. Então é isso, pessoal. Particularmente em 2007. Em 2007 eu desapareci das redes sociais e deixei de frequentar essas coisas. Era uma perda de tempo. Isso, galera. KB é King Bull ou King Bear. Depende dos sinais, né, Gamboge? Podemos estar otimistas, podemos depende dos sinais. Depende do fato de menções. Galera, tá encerrando aqui 1 hora. O Instagram já vai nos tirar aqui, nos expulsar da live. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Eu parou de atualizar aqui os comentários para mim, então não estou mais vendo nenhum comentário aí do pessoal. Infelizmente não vou poder responder porque travou aqui para mim, tá meio bugado. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado aí dessa troca de ideia. Um grande abraço para todo mundo. Gamboge, dá uma olhadinha nos comentários para depois ver o que o pessoal tá falando aí pra gente, porque eu não tô conseguindo ver nada. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí por tirar 1 horinha do seu domingo para